E a palavra nos fala, a partir do versículo 17, de São Lucas capítulo 5. Certo dia, Jesus ensinando na presença de fariseus e doutores da lei, que vieram de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava nele para fazer curas. Alguns homens trouxeram sobre uma maca um paralítico e tentava levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. Como por causa da multidão não encontrasse um modo de levá-lo para dentro, subiram ao telhado e pelas telhas, desceram o paralítico com a maca até o meio diante de Jesus. Vendo a fé que tinham, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus, ela é esse alimento sólido. É um alimento que tem tudo o que nós precisamos, todos os nutrientes para a nossa alma enferma, ferida, machucada, a nossa alma que está em processo de conversão, a nossa vida até o último dia vai ser a conversão, a busca da conversão. Nós vemos nessa passagem do Evangelho a vida desse paralítico, e aqui nós podemos trazer esse paralítico num significado, num sentido espiritual. Nós vamos aprofundando e vocês vão tendo conhecimento, então, da paralisia que Jesus deseja curar a cada um de nós. Eu quero meditar com vocês 3 pontos, nesses poucos versículos que proclamamos. O primeiro ponto, a partir do versículo 18, quando a palavra nos fala que os homens trouxeram. Nós vemos aqui a fé. Eles foram movidos pela fé. Esse levar. E aqui nós temos que aprender um pouco que a fé não é crença. Eu dizia até num programa que eu estava aqui semana passada. A fé não é crença. A fé é uma virtude teologal que foi infundida em nós no nosso batismo. E é pela fé que eu vou chegando e vou crescendo no conhecimento de Deus, das verdades de fé, as verdades que nos libertam. É justamente pela fé que eu vou caminhando. E foi a fé que moveu o coração desses 4 homens a levar aquele amigo até a presença de Jesus. Na fé, eles tinham a certeza de que o único que poderia trazer uma solução, ou melhor, que era a solução para a vida daquele homem, do seu amigo, era Jesus Cristo. É a fé que move o nosso coração diante as dificuldades. Por isso ela foi infundida no nosso batismo. Deus nos deu porque nós precisamos caminhar na fé. Uma vez que ela já está dentro de nós, como um grande presente, ela agora precisa ser exercida. Nós precisamos exercitar na fé. Isso se chama crescimento na fé. E quando o homem, a mulher cresce nessa virtude, ele tem todas as condições para crescer nas outras virtudes. A partir das teologais, da esperança, esse ano, o ano da esperança, que o Papa Francisco instituiu, mas também a virtude da caridade, que é do amor. E essa passagem
nós verificaremos que nesse ir dos homens, nesse de levar uma pessoa necessitada até a presença de Jesus, eles praticaram todas essas virtudes. Mas a partir então da fé que agrada a Deus, é uma fé que, segundo São Tiago vai falar para nós, é fé com obras. E olha que obra maravilhosa. Eles, numa atitude de fé, tomou-os aquele homem, carregou, se esforçaram. Não é fácil você carregar uma pessoa, e a palavra não fala se ele era pequenininho, se ele era grande, se ele era pesado, mas me vem aqui agora também, ao mesmo tempo, aprendi com o nosso pai fundador, que o meu irmão nunca é pesado. Então, a fé leva a cada um de nós a sairmos de nós mesmos, em favor do nosso irmão. E foi justamente isso que movimentou, que moveu o coração daqueles homens. E nesta obra de fé, pela fé, essa fé que foi testemunhada pela obra, a obra do amor, da caridade, deles não pararem na dificuldade. Havia uma multidão próximo à casa onde Jesus estava, mas mesmo assim eles não desanimaram. Isso é uma fé com obras. Eles ultrapassaram. E esta fé comoveu profundamente o coração de Jesus Cristo. Alegrou o coração de Jesus. Aliás, a palavra de Deus vai falar que somente a fé pode agradar a Deus. Sem fé não se agrada a Deus. Mas pela obra, pela atitude daqueles 4 homens, alegrou o coração de Jesus. Ao ponto de Jesus ao contemplar aquele homem que estava ali na sua presença agora. Isso é fé, gente. Eles subiram a casa pelo telhado. Eles não pararam diante daquele obstáculo. O Cassiano trazia, no momento que ele estava partilhando, conduzindo, que a nossa vida tem obstáculos, mas nós não paramos nesses obstáculos. E olha só que fé tão generosa, porque eles não estavam fazendo para eles. O desejo daqueles 4 era levá-lo até Jesus, um amigo que precisava da ajuda deles. E aí Jesus, vendo tamanha fé, Jesus, ele tinha ali matéria-prima para realizar o milagre. Se você quer um milagre na sua vida, você precisa apresentar matéria para Jesus. Você precisa mostrar e apresentar para Jesus, primeiro, uma humildade profunda. Jesus, quando ele vê um coração humilde, ele derrama suas graças. Mas a humildade precisa vir acompanhada de uma confiança que não leve você a vacilar, como foi desses homens. Eles tinham a certeza no coração deles, porque eles passaram por tudo, pelo respeito humano. Eles não ficaram ali acanhados ou amedrontados diante da multidão, não, eles se exporam. E nós precisamos também expor diante de Jesus e diante da comunidade as nossas fraquezas. Não precisamos temer os homens. Humilde é esse que se coloca diante de Jesus como ele está. Então Jesus, ele viu tudo isso, porque ele é Deus. Ele viu o coração daqueles 4 homens, daqueles quatro amigos. Esses são amigos. Diante daquela dificuldade, que não se dizia a respeito deles, mas eles se compadeceram. Homem de fé se compadece com o sofrimento do outro, porque ele se coloca, quem tem fé, ele se coloca no lugar do outro. Quando o outro cai, quando o outro peca,
Se você tem uma fé esclarecida, você não julga. Por quê? Porque a fé vai fazer com que você medite que você também pode cair da mesma maneira. Que você também pode ofender a Deus, porque somos fracos. Nós precisamos um dos outros. Então Jesus, ele não viu somente a fé dos 4, mas ele também viu a fé do paralítico. E aonde que, por obra, e aonde que isso fica claro que ele também tinha fé no coração? Você pode estar perguntando, pelo fato dele ter se deixado levar por aqueles homens. O homem que caminha na fé, a mulher que caminha na fé, reconhece que sozinho não pode caminhar. Sabe que, e tem a clareza de que, primeiro, precisamos da graça de Deus. Eu preciso da graça. Por isso que o humilde e aquele que tem fé, conta com as orações dos outros, dos irmãos, dos santos. Não é falta de fé quando você vai diante de um santo de devoção, por exemplo. Qual é o seu santo de devoção? É São Cassiano? Tem um santo Cassiano que é grande. Cassiano também é. Mas quando você vai diante do seu santo de devoção, de enfim, o protetor, diante de São José, de Santa Teresinha, não é falta de fé. Pelo contrário, é uma fé esclarecedora de que eu não posso, mas aquele que já chegou à santidade, que está na presença de Deus, pelos méritos alcançados, ele alcança tudo diante de Jesus. Então, por isso que fé e humildade têm que caminhar junto. Por isso, esse homem que estava sofrendo, e que apesar do sofrimento, de toda a humilhação que ele estava vivendo, veja, se coloque no lugar agora do paralítico. Traz para a tua vida. Ele contava, ele não podia se locomover. Ele precisava que alguém o levasse para lá, para cá. Muitos, não sei, não é esse o caso dele, mas muitos precisam até mesmo receber comida na boca. Enfim, ele vivia uma profunda humilhação. Mas, porque ele agiu na fé, ele se deixou ser levado. Ele contou. Ele não teve orgulho. Eu não preciso dos outros. Isso é fé. Isso é fé iluminada pela graça atual. De reconhecer de que nós precisamos de Deus, da igreja, dos irmãos, de uma comunidade. Nós precisamos da intercessão dos santos, precisamos da Virgem Maria. O homem de fé, ele não tem medo de ser humilhado. Vocês imaginam? Toda aquela cena, aquela multidão que tentavam escutar Jesus, e que muitos deles queriam ser curados também. Ele foi impulsionado a se deixar levar, a ser humilhado diante daquele povo. E olha que estava ali, diz a palavra, doutores da lei, fariseus. Desculpa eu dizer, os fariseus amavam julgar os outros, condenar, eles se achavam os melhores. A grande maioria. Tanto que Jesus muitas vezes teve que censurar os fariseus, chamando até de hipócritas. Mas ele ultrapassou essa situação, ele venceu uma miséria humana. Tudo bem, eu quero estar também na presença de Jesus, se tiver que passar por humilhação, perseguição, desprezo, como ele vivia. Até o fato dele ser um paralítico, para muitos, ele era tido como amaldiçoado. Que Deus não olhava para ele, que Deus não o amava. Então ele era julgado e condenado pelas pessoas.
mas ele deixou. Isso é fé. E Jesus, quando ele viu a fé, tanto do paralítico, como daqueles homens, pela obra, então fé não é eu creio simplesmente, não é da boca que você vai testemunhar a sua fé em Jesus, na sua palavra, perante as pessoas, mas é pela sua vida, é pelas obras. E aí diz a palavra que Jesus, ele olhando para o homem, e ali foi um olhar de amor, gente, um olhar de misericórdia. Ele não condenou nem a atitude dos 4, e nem a atitude, nem a vida daquele homem que estava ali, diante dele. Jesus amou, Jesus se agradou. Então esse é o primeiro ponto que hoje a palavra quer nos ensinar, que você possa praticar durante o dia esta verdade, essa virtude na sua vida. Se aproxime de Jesus. E se você não tem forças para se aproximar de Jesus, peça ajuda. Se coloca como um paralítico: Senhor, eu sou tão fraco, eu estou tão desanimado. Peça ajuda, peça oração. Peça para que, e se deixa ser levado pela graça e pelos irmãos. Não tenha a vergonha, não tenha o receio de se colocar como nós somos na presença de Deus. E como somos? Fracos. Uma fé esclarecida, uma fé madura, a maturidade na fé me leva a reconhecer que eu sou fraco. Que eu sou fraco. E é nessa humildade que Jesus se alegra. Então, pratique hoje. Peça a Deus que Ele te faça movimentar na fé, que Ele faça você crescer na fé, nessa fé de maturidade, uma fé que faz você sair de você mesmo. Olha que lindo os 4, foi em favor do outro. Não pense que os 4 também não tinham problemas, dificuldades, como todos nós temos, mas eles saíram de si, e foi ajudar. É uma fé de alteridade, de você sair de si mesmo e ir de encontro ao outro, se colocar como auxílio para o outro. Daríamos aqui só nesta fé matéria para um retiro. Mas vamos para o segundo ponto, que a própria palavra ela vai nos ensinar. Nessa atitude dos homens, desses 4, qual foi o desejo? Qual foi o objetivo do coração desses homens do Evangelho? Foi levar aquele necessitado, foi levar aquela pessoa, aquele irmão, na presença de Jesus. Aqui é o segundo ponto, então, que todos nós, batizados, somos chamados, e todos os batizados é chamado a ser missionários. Não precisa pegar um microfone para pregar, mas todos nós somos chamados a um apostolado, na paróquia, na família, em todos os lugares, no trabalho. Então aqui um grande ensinamento para nós, e que precisa existir no momento em que eu estou realizando um apostolado, ele precisa ser com a única intenção de levar as pessoas até Jesus Cristo. Não pode existir, por exemplo, aqui agora, no Sorrindo para a Vida, em cada um desses missionários, seja no instrumento, seja no canto, seja na pregação, seja na partilha, na oração, nós precisamos ter esse único desejo no nosso coração. Primeiro, a glória de Deus, e depois o bem das pessoas, ou seja,
de levar as pessoas até a presença de Jesus. Então, nesse segundo ponto, que a palavra de Deus, para mim, ficou muito claro ao meditá-la, me preparando para estar aqui agora, partilhando a palavra de Deus. Eu preciso ter esse desejo de apresentar as pessoas até Jesus Cristo, de favorecer, e é o próprio do Carisma Canção Nova, favorecer na ação poderosa do Espírito Santo um encontro pessoal com Jesus Cristo. O Padre Jonas deixou muito claro na vida dele e nos ensinamentos de que nós existimos, o Carisma Canção Nova, na ação do Espírito Santo, precisa favorecer as pessoas pelo poder do Espírito Santo de proporcionar às pessoas um encontro pessoal com Jesus Cristo. Porque as pessoas precisam de Jesus, não de mim. Então esse desejo, ele precisa ser muito aflorado na minha alma, enquanto evangelizador. As pessoas precisam de Jesus. Eu preciso ser um instrumento da graça de Deus para levar os meus irmãos próximos, os meus irmãos distantes, como hoje mesmo estarei lá pregando no grupo de amigos do Guarujá. Os irmãos dos outros estados, até mesmo de outros países. E Deus precisa ver, Deus deseja ver no meu coração essa intenção, essa reta intenção, de que as pessoas precisam dele. Eu preciso sair de cena, eu preciso ser sempre o João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. Olha só como pela fé, aqueles homens levaram aquele necessitado, aquele paralítico na presença de Jesus, e pela fé, porque eles reconheceram que ele precisava de Jesus, eles foram apenas instrumentos da graça de Deus. Mas quem poderia realizar o milagre, transformar a vida daquele homem, daquele paralítico, somente era Jesus. Quando você tem essa clareza, você não vai cair na vaidade. O meu apostolado não é para a minha promoção, não é para que eu me torne conhecido e reconhecido. O meu apostolado não pode estar à frente dos meus interesses pessoais, mas precisa existir para me santificar em primeiro lugar, para que seja um ato sobrenatural, um ato meritório. Precisa existir esse desejo de levar Jesus, de levar as pessoas até Jesus, porque muitos precisam dessa ajuda, tão cansados, tão desanimados, paralisados nos seus pecados, precisam de pessoas que cheguem até eles e proporciona e leve eles até a presença de Jesus. Por quê? Porque é Jesus que vai transformar. Então, eu vou evitar todo exibicionismo, eu vou evitar toda vanglória. Esse é o ponto que ficou muito claro nessa passagem. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Somente Ele tem o poder de transformar o coração mais endurecido, o coração que possa estar mais escravo do pecado, dos vícios. É Jesus que vai ter a palavra, é a presença de Jesus que transforma,
É a palavra de Deus que ilumina. Nós seremos somente, e somos somente, o instrumento de Deus. Somente isso. O instrumento, ele não tem o direito de achar que ele que está realizando. O instrumento, ele precisa se colocar como tal. O instrumento, ele é usado como esse copo d'água que está levando a água. Simplesmente ele é o copo. Mas primeiro, quem leva não é ele próprio. Precisou de alguém, de uma mão para levar até minha boca. É assim a graça, é a graça que leva, é a graça que te leva até o encontro do outro. A tua parte é se colocar com disponibilidade. A tua parte é se colocar humildemente a serviço de Jesus. E um terceiro ponto, que é muito claro, e por isso o milagre aconteceu, é quando, diante de tudo isso, Jesus, que é Deus, ele viu tudo isso no coração de todos aqueles homens, dos 5, e ele disse então: homem, teus pecados estão perdoados. Gente, essa frase, ela é uma frase, essa palavra, ela é de cura e libertação. Como você se encontra hoje? Como eu me encontro? Pecador que eu sou. Jesus está falando hoje, Jesus está falando nesse momento, que Ele deseja perdoá-lo. O fato de eles se aproximarem diante de Jesus, já havia um arrependimento. Então, o terceiro ponto hoje da palavra desse evangelho é o perdão dos pecados que acontecem quando um coração humilhado se humilha, praticando a humildade, reconhece que ele tem necessidade do perdão de Deus e se coloca sem desculpa, sem justificativa. O paralítico não se justificou, simplesmente estava na presença de Jesus. Hoje nós somos convidados a essa grande experiência de, ao estar na presença de Jesus, como esse homem do evangelho, se debruça, deite na presença de Deus, se coloque com toda a sua história e com todas as tuas fraquezas, arrependido, humilhado, mas na certeza de que receberá o perdão. E nós, enquanto católicos, nós temos esta casa que nos aguarda. Jesus estava numa casa. Essa casa para nós se chama confessionário. Esse terceiro ponto para mim é o mais importante aqui do evangelho, que é o sacramento da confissão. Hoje Jesus está te atraindo até o confessionário. Não tenha vergonha, como este homem não teve, ele foi. Não precisou demonstrar força, não, ao contrário, ele se colocou como um dependente diante de Jesus, e todos nós somos. Aliás, para que a confissão seja válida, você precisa se colocar humilde diante do sacerdote. Melhor ainda, antes, um bom exame de consciência. Hoje é o dia para você se preparar um bom exame de consciência. E esta palavra, ela vai te ajudar vai te iluminar nesse teu exame, nesse exercício. Se colocando como esse paralítico. Não se preocupe com os outros, com o julgamento dos outros. Não. O
que as pessoas falam ou pensam de mim não vai mudar aquilo que eu sou diante de Jesus. O que importa é o meu coração diante de Jesus. É o que Jesus aguarda. É o que Jesus espera. Se coloque então, faça um bom exame de consciência, se arrependa. Lembra que eu dizia que essa palavra paralítico, ele tem um sentido espiritual. O que é paralítico na nossa vida espiritual? Paralítico, humanamente falando, ele não pode se locomover, não anda, não caminha. Na vida espiritual, igualmente, ele não tem a condição de caminhar. Por quê? Se você está em pecado grave, você não tem a graça santificante, que a teologia vai nos ensinar, que é aquela graça que é a própria vida de Deus em mim. É a virtude, é a graça que me torna capaz de ser amigo de Jesus. E sem ela, eu não tenho como crescer, caminhar na fé, ou melhor, caminhar na caridade. Porque, abre parênteses aqui, no pecado mortal, Deus não tira a fé e a esperança. Nós perdemos, junto com a graça santificante, a virtude da caridade. Então o homem torna-se impossível de amar a Deus e ao irmão, se você não tem a virtude da caridade. Deus, ele não tira a fé e a esperança. Justamente como era esse paralítico, existia a fé e a esperança nele. Ele caminhou na fé, dentro desse caminhar, né? Não fisicamente, mas ele deixou ser levado até Jesus, porque ele tinha ainda fé, tinha esperança. A misericórdia de Deus é infinita. Então, uma vez que eu não tenho a graça santificante, eu não posso crescer na amizade com Deus, eu não posso amá-lo, e nem amar os irmãos. Então a pessoa ela é paralítica na vida espiritual. E como eu vou recuperar essa graça? Na confissão. Desde que a minha confissão seja bem feita, que haja arrependimento. Se é número de pecado, se é pecado mortal, eu preciso falar ao Padre o número, a quantidade dos meus pecados mortais. E Deus vendo através, ali na confissão, que houve um bom exame de consciência, que eu me arrependi e me coloquei com humildade, não me justifiquei na confissão, eu não dei desculpa, eu não culpei os outros por causa dos meus pecados, mas simplesmente ali eu me deixei ser acolhido por Deus. Então o perdão acontece, e aí a pessoa deixa de ser paralítica, ela começa agora a caminhar, ela pode crescer na graça santificante, que isso significa crescer na santidade, ela pode crescer no amor a Deus e ao próximo, ela começa a caminhar uma vida de intimidade com Deus. Então esse terceiro ponto aqui, ele é importantíssimo para a nossa vida espiritual. Deus, ele fala claramente, com amor, com misericórdia. Você não viu em nenhum momento Jesus condenando o paralítico, mas nos ensinando que antes da cura física, Jesus disse para ele: os teus pecados estão perdoados. E depois a cura física aconteceu. Se você meditar e ler um pouquinho à frente desse evangelho, Jesus vai falar para o paralítico: toma a tua maca, vai para a tua casa, vai andando, anda agora, você agora pode caminhar. Jesus não exigiu antes do perdão dos pecados para ele caminhar. Ele não vai exigir uma pessoa que falta graça santificante para caminhar. Mas se você está na graça, se você tem a vida da graça em você, a palavra de Deus está dizendo hoje e está impulsionando: caminhe, caminhe, meu irmão, caminhe, meu filho. Jesus está falando.
Eu te dou a graça, eu estou te dando a graça, você tem a minha graça. Caminhe em meio ao mar, em tempestade, diante das dificuldades. Caminhe, porque eu estou dentro de você. A graça santificante é a certeza da presença de Deus dentro da nossa frágil humanidade. Mas eu não conto com a minha fraqueza, eu conto com o poder de Deus, eu conto com a graça de Deus. Então peçamos agora, nós estamos já em oração, nós estamos na presença de Deus, porque a palavra foi proclamada, é Jesus que fala ao nosso coração, e eu lhe peço, Jesus, que ilumine mesmo os nossos entendimentos, Senhor. Dai-nos conhecer a Tua verdade, porque é conhecendo a verdade que eu vou sendo liberto dos meus pecados, liberto dos meus vícios. Senhor, que esta palavra hoje, ela tem poder de transformação, ela aumente em nós a nossa fé, a nossa esperança, a nossa caridade, e ao mesmo tempo, Senhor, se pessoas agora precisam reconhecer o seu pecado e se arrepender, derrama esta graça, Senhor. Derrama essa graça, Senhor, do arrependimento, do coração contrito, do coração humilhado. Providencia, Senhor, o sacramento da confissão a tantas pessoas que necessitam. Dai-nos, Senhor, a graça. Nós precisamos de Ti, Senhor. Eu sou fraco, eu preciso dos meus irmãos, eu conto com a oração da comunidade, eu conto com a oração, a intercessão dos santos, acima de tudo da Virgem Maria, de São José, de Dom Bosco. Eu conto, Senhor, com a ajuda dos meus irmãos. Eu conto, Senhor, e nós contamos agora com o Teu Espírito. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Derrama o Teu poder sobre nós, Senhor. Teu Espírito Santo é a força que nós precisamos. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, visita os nossos Vem, Espírito corações. Santo.